começou com o credenciamento das autoridades e a distribuição de cédulas de votação. Esta é a novidade deste ano. Os moradores da cidade de Franca e da região poderão apontar as prioridades dentre 19 itens elencados na cédula. Devem escolher 3 prioridades. Elas serão anunciadas ao final desta audiência pública. Na sequência, vamos apresentar um vídeo produzido pela TV Assembleia que mostra como é feito o orçamento e os números da proposta que chegou à Casa de Leis em 30 de setembro. Na sequência, haverá a formação da mesa dos trabalhos com os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, uma breve saudação das autoridades e, na sequência, a fala dos 20 primeiros inscritos. Depois do encerramento do prazo de votação, a apuração dos votos e o anúncio dos 3 temas prioritários para Franca e região. Convido agora a todos a assistirem o vídeo produzido pela TV Assembleia que mostra como é feito o orçamento do Estado. Aproximar o cidadão do Parlamento Paulista. Este é o 9º ano consecutivo que os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento deixam a sede do Poder Legislativo na capital para um ciclo de audiência com os gestores locais e com a população em geral. Ampliar a malha de transporte de passageiros sobre trilhos ou a duplicação de rodovias. E de onde vêm os recursos para tocar obras? E para manter serviços como o Bom Prato e o Poupa Tempo. O orçamento é uma peça detalhada da origem de todos os recursos, as chamadas receitas orçamentárias ou impostos, taxas, contribuições e empréstimos. Com a previsão do que vai ser arrecadado ao longo de um ano, se pode fixar os gastos em cada área. O orçamento é uma proposta detalhada que fixa a despesa e orça a receita e que tem data marcada para chegar à Assembleia Legislativa, sempre em 30 de setembro. A partir daí, começa a contagem de tempo para conhecimento de proposta pelos parlamentares e a apresentação de emendas. A proposta orçamentária do governo do Estado de São Paulo para o exercício de 2014 é de mais de 188 bilhões e meio, incluindo a Seguridade Social. Um crescimento de 9% em relação à proposta deste ano. Nenhuma despesa pública pode ser implementada sem que esteja na Lei Orçamentária Anual, que, por sua vez, deve estar em consonância com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também apreciada e votada pelos deputados estaduais. E com o PPA, o Plano Plurianual, outra lei que traz os grandes investimentos, estratégias e metas ao longo de 4 anos de governo. A principal fonte de receita do Estado é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A segunda maior é a receita com o IPVA sobre a propriedade de veículos. Esse imposto é dividido meio a meio com os municípios. Há ainda as transferências do governo federal e os empréstimos externos. As despesas são as contas a pagar do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e os encargos da dívida pública. Educação com 30% e saúde com 12% são áreas prioritárias e por isso têm verbas carimbadas. Como os recursos nunca são suficientes para cobrir todas as necessidades, só o debate nas audiências públicas pode apontar as prioridades de cada região. Além de propor novas leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo, compete aos deputados aprimorar a peça orçamentária. Nas audiências públicas, as barreiras geográficas são superadas e parte do Legislativo se desloca para chegar mais perto de pessoas e grupos dispostos a apresentar pontos de vista sobre a administração.
A audiência é um espaço de diálogo. O cidadão que melhor reconhece as demandas locais pode indicar com total liberdade os investimentos e, assim, contribuir para que o dinheiro público seja investido onde é mais necessário. E foi a partir de propostas colhidas nas audiências públicas que a lei orçamentária foi aprimorada com indicações, sob forma de subemendas, com mais recursos para as santas casas, aparelhos e equipamentos de saúde, duplicação e recuperação de rodovias, segurança pública e assistência social. Com o objetivo de ampliar os canais de interação com a sociedade acerca das discussões do orçamento, a Assembleia disponibiliza do portal www.al.sp.gov.br, ícone Audiências Públicas. Os encontros com a participação de deputados estaduais paulistas, de autoridades locais e da população são uma oportunidade para se discutir o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Uma forma de participação e de controle popular da administração pública, como determina a lei. A construção de uma ponte de diálogo permanente entre a população e o poder legislativo. Audiências Públicas do Orçamento 2014. Uma conquista da cidadania. Aproximar o cidadão do Parlamento Paulista. Este é o 9º ano consecutivo que os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento deixam a sede do Poder Legislativo na capital para um ciclo de audiência com os gestores locais e com a população em geral. Ampliar a malha de transporte de passageiros sobre trilhos ou a duplicação de rodovias. E de onde vêm os recursos para tocar obras? E para manter serviços como o Bom Prato e o Poupa Tempo. O orçamento é uma peça detalhada da origem. A TV Assembleia passa a falar diretamente do plenário da Câmara Municipal de Franca, a 6ª audiência pública do Orçamento 2014. Uma realização da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para presidir os trabalhos na noite de hoje, convido à mesa o deputado Roberto Engler. Deputado e anfitrião. Também convido à mesa dos trabalhos o presidente desta Casa de Leis, o vereador Jepe Pereira. Também convidamos à mesa dos trabalhos os deputados membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, o deputado Vitor Sapienza. Também o deputado Francisco Campos, professor Tito. Além do vereador de Franca, a Dermis Marini, representando o prefeito Alexandre e o Poder Executivo das cidades da região. Gostaria de anunciar as presenças de Carlos César, vereador em São José da Bela Vista, Carlos Antônio Ferreira Funchal, vereador de Patrocínio Paulista, a vereadora e líder do PSDB na Câmara e presidente do PSDB Mulher de Franca, Valéria Marçom, vereadora de Franca, Nirleide Souza, vereador também da Franca, Laercinho do Paiolzinho, José Benedito Barcelos, prefeito no mandato 2009-2012 no município de São José da Bela Vista, Antônio de Pádua Alves, Padinho, presidente do PSDB de Ribeirão Corrente, Vanderlei Tristão, representando o Júnior, gerente da CDHU Núcleo Ribeirão Preto, Marlon Kleber Rodrigues da Silva, representando a OAB de Franca, José Milton Faleiros, vereador de Patrocínio Paulista, Gene Azolini,
Do Grupo Ato Teatro Educação, Vânia Baldock, diretora regional de Assistência e Desenvolvimento Social. Ivani de Lourdes Marquesi, diretora da Diretoria Regional de Ensino de Franca. Emílio Barros Matos Júnior, secretário do Departamento de Convênios da Prefeitura de Miguelópolis. Marcos Gomes Pereira, vereador em Rifaina. Elson Gomes dos Santos, vereador em Cristais Paulista. E Adriana Rosene, diretora técnica de saúde 3 do DRS 8 de Franca. Com a palavra, deputado Roberto Engler, para a abertura dos trabalhos. Bom, uma boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes, já agradecendo a presença nessa importante reunião. É mais uma audiência pública que nós fazemos a nossa Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. E cumprimentar especialmente os nossos deputados que nos visitam. Deputado Vitor Sapienza, que é um enorme amigo e é campeão da Série B, não é? Palmeirense roxo. E cumprimentar o deputado Tito, que é uma simpatia de pessoa, que eu tenho o prazer de conhecê-lo na Assembleia, com a sua esposa, se fazer presente hoje. Cumprimentar os demais membros da mesa, o presidente da nossa Câmara Municipal, o Ademir, que representa aqui o nosso prefeito, que não pôde estar presente porque está em São Paulo assinando convênios. E vamos imediatamente dizer o seguinte: nós vamos obedecer. Eu queria que depois a assessoria distribuísse para os deputados presentes, são 2 deputados, nós vamos obedecer uma dinâmica, que é a dinâmica estabelecida pelo nosso presidente Mauro, o deputado Mauro, que não pôde fazer presente hoje. É uma dinâmica que tem sido obedecida em todas as cidades onde se realizam as audiências públicas. Nós vamos colher as inscrições de até, no máximo, 20 pessoas que representem entidades ou queiram ter uma manifestação, uma sugestão para o orçamento. Cada uma delas terá um prazo de 3 minutos para fazer a exposição da sua sugestão. Depois nós vamos abrir a palavra para os deputados presentes. Em seguida, vamos dar a palavra para o vereador Ademir, que representa o prefeito Alexandre, que é nosso anfitrião. Em seguida, a palavra também ao nosso anfitrião, que é o deputado Jeff Pereira, que é presidente da Câmara, e vamos ao encerramento. O deputado Vitor Sapienza me lembra que há uma urna aqui no centro do salão, onde as pessoas estão indicando 3 áreas prioritárias para a nossa região de Franca. Região essa composta de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23 cidades. Cada um se manifesta. Cada um se manifesta em 3 prioridades, entre aquelas que vocês estão aí recebendo. No meio da nossa sessão, nós vamos fazer uma apuração. Vamos ver quais foram os 3 itens mais indicados, né, para que a gente possa levar isso para São Paulo. Gostaria também de dizer que, antes da Comissão de Finanças e Orçamento, que hoje está presente em nossa cidade, para essa audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento, a Secretaria de Planejamento também já fez uma audiência pública regional.
Então, a Secretaria do Planejamento, que é responsável pela elaboração do orçamento, já nos precedeu, já acolheu prioridades e buscou, na medida do possível, incorporar ao orçamento que já se encontra na Assembleia Legislativa de São Paulo. Portanto, tudo aquilo que a mais nós conseguimos captar aqui na reunião de hoje, nós tentaremos introduzir no orçamento através de emendas, né, ao orçamento, já que já se encontra na casa, ou será com certeza acolhido pela Secretaria do Planejamento em outras oportunidades. Eu queria saber da assessoria se a inscrição de pessoas, se já começou. Ah, já está aqui. Então já podemos começar a fazer a chamada. Então, inicialmente, queremos convidar o senhor Ricardo de Oliveira, que é diretor do Centro de Saúde de São Paulo, para que faça uso da palavra pelo prazo de 3 minutos. Por favor, senhor Ricardo. Boa noite a todos, boa noite aos munícipes presentes aqui nesse plenário, boa noite à mesa, na coordenação aí do deputado Roberto Engler. Eu sou diretor do Sindsaúde, o sindicato que representa os trabalhadores públicos da saúde da Franca e região, e nós temos uma preocupação grande com relação ao problema da saúde. Nós sabemos que essas plenárias têm colhido informações sobre os problemas regionais da saúde em todo o estado de São Paulo. Saúde se faz com pessoas, não tem como se fazer saúde com máquinas. Portanto, as nossas propostas aqui, elas visam pelo menos tentar equacionar alguns problemas do orçamento do Estado de São Paulo, que nos últimos anos não tem contemplado os trabalhadores. É muito difícil hoje para o trabalhador da saúde ele ser reconhecido no Estado de São Paulo. Não existe, na verdade, uma política de RH, não é? Não é só com o trabalhador da saúde, trabalhador também da segurança, trabalhador da educação, mas eu vou falar aqui do trabalhador da saúde, que é o que me cabe dizer. Então, para você ter algum tipo de aumento, não é? Para ter correção de inflação, você tem que fazer greve, que é um absurdo. Quer dizer, você não tem uma política salarial, uma política honesta, uma política decente que vise corrigir anualmente as perdas que você tem, as perdas inflacionárias. O que nós estamos reivindicando na Assembleia Legislativa é um plano de cargos, carreira e salários. Revisão dos planos de cargos, carreiras e salários de todos os servidores da saúde, inclusive autarquias, garantindo formas de evolução na carreira, considerando o tempo de serviço e revisão salarial, considerando o mercado de trabalho na área de saúde. Atualmente, os salários pagos pelo Estado, pelo governo do Estado de São Paulo, são os piores que você tem hoje dentro do quadro. As prefeituras, os municípios pagam melhor que o governo de São Paulo. O mercado privado paga melhor que o governo de São Paulo. Condições de trabalho. Garantir também recursos para um programa que levante e resolva questões relacionadas às condições de trabalho e saúde do trabalhador, tais como estrutura física, materiais, equipamentos, falta de funcionário nas unidades, com gestão própria do Estado. Aposentadoria. Nós temos um problema aí. Nós estamos pedindo a reestruturação da SPPREV, tá? Que é um problema sério. A SPPREV não consegue, em tempo hábil, aposentar as pessoas e nem resolver o problema dos aposentados. Outra coisa, o Vale Alimentação. Hoje o nosso Vale Alimentação é de R$8, não é? Você não come com R$8 em nenhum lugar que se saiba nesse planeta, não é? Nós estamos pedindo a revisão para R$26, que é o que paga, é o que ganha o judiciário, é o que ganha o legislativo aí no Estado.
E estamos pedindo também investimento na estrutura do IANSP. O IANSP tem um outro problema, para quem não sabe, que é o sistema de saúde dos servidores aí do Estado. O IANSP não contempla nas várias regiões, não consegue contemplar os trabalhadores. Por favor. Eu tô mandando por escrito, eu já protocolei, e tô mandando também por escrito para os deputados. Eu quero agradecer, eu sei que o tempo é curto, mas de qualquer maneira eu queria colocar para o deputado Sapienza, para o professor Tito e para o coordenador dessa mesa, que é o deputado Engler. E quero agradecer aqui a todos. Obrigado. Antes de chamar o próximo orador inscrito, que é o Zé Benedito Barcelos, ex-prefeito do município de São José de Bela Vista, que já tomasse o lugar, eu queria convidar o nobre deputado Enio Tato, que nos dá a honra da sua presença, e membro integrante também da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o deputado Roberto Engler, que na sua pessoa cumprimenta toda a mesa. Quero cumprimentar os participantes e dizer que eu sou de São José da Bela Vista e durante o meu trabalho naquela cidade ficou uma obra que eu gostaria de incluir nesse orçamento, deputado, que é a ligação de São José da Bela Vista para Batatais. 11 quilômetros de estrada que falta para ligar as duas cidades, e isso representa muito para as duas cidades e para todo o eixo ali de Ribeirão Preto. E também eu gostaria de deixar bem claro aqui e de agradecer o trabalho desse deputado, Roberto Engler, que me ajudou muito na administração de São José, conseguindo levar nos 4 anos de mandato, aproximadamente, do governo do Estado de São Paulo, em torno de 18 milhões de reais, dividido isso em creche, recap e em diversas obras que nós conseguimos realizar naquele município. Muito obrigado. Próximo orador é o vereador lá de Patrocínio Paulista, é o Carlos Antônio Ferreira Funchal. Já ficando o João Marcelo Marques Cunha, assessor do vereador professor Ricardo de Batatais, de prontidão. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao deputado Roberto Engler, cumprimentá-lo e agradecer essa audiência, pelo convite. Membros da mesa, munícipes, e eu quero, deputado, agradecer pela atenção que Vossa Excelência tem nos dado pelo município de Patrocínio Paulista, principalmente pelas entidades carentes de Patrocínio Paulista, que tem nos ajudado muito no nosso município. E a minha reedificação no nosso município, queria que a estrada Wilson do Couto Rosa chegasse até a usina Cevasa, que é de muita importância para o município de Patrocínio Paulista. E também reedificar uma quadra de esportes para o bairro Santa Cruz, bairro este esquecido pelos nossos governantes da atual administração de Patrocínio. Isso seria muito importante para o nosso município. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. Com a palavra, então, o João Marcelo Marques Cunha, assessor do vereador professor Ricardo de Batatais. Ficando o empresário Sidney Elias, já com o próximo orador. Meus cordiais cumprimentos aos senhores deputados, às lideranças políticas da região, aos munícipes do município de Franca e de toda a região, e trago a razão do que ocupa essa tribuna é por uma iniciativa muito nobre
que tem sido desenvolvida pelos atuais gestores do município de Batatais. Um esforço nobre e digno de elogios. Desde o começo dos seus mandatos, eles elegeram uma prioridade e fizeram dessa prioridade um pacto social, comunitário e político. Qual é essa prioridade? A construção de um hospital do câncer em Batatais. E essa demanda surgiu da observação do sofrimento passado por aqueles batataenses que necessitam de um tratamento oncológico e por isso precisam se deslocar distâncias consideráveis, distanciando-se assim do aconchego da sua família e do conforto da sua cidade. Por isso, os atuais gestores assumiram esse compromisso em campanha eleitoral, conseguiram o apoio de todos os 15 vereadores, já elaboraram um projeto na Secretaria Municipal de Saúde para a criação desse centro oncológico, orçado em 10 milhões de reais, e já tem previsão orçamentária para o ano que vem, para investimento na dotação orçamentária da saúde de 2 milhões de reais, para já iniciar a construção do Hospital do Câncer. O terreno já está lá, a terraplanagem já foi feita, só precisamos também do apoio do governo estadual para conseguirmos viabilizar essa conquista. Então, por isso que quando o nosso prefeito Eduardo Oliveira, o deputado Engler, o conhece, soube que nós estaríamos aqui na Câmara Municipal de Franca, nessa audiência, solicitou que nós trouxéssemos essa demanda e pedíssemos esforço da Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento para que essa obra seja contemplada no orçamento estadual e que o município de Batatais efetivamente consiga um hospital do câncer para atender os nossos cidadãos que tanto precisam desse tratamento nos momentos mais difíceis da sua vida. Muito obrigado a todos e espero que seja viabilizada essa conquista. Senhor Sidney Elias, que é um empresário da nossa cidade de Franca, ficando o vereador de Rifaina, Marcos Gomes Pereira, já de Prosidão. Boa noite, deputado, boa noite a todos os presentes. O que eu queria para falar hoje é bem rápido. Eu penso o seguinte, que Franca, ela é uma cidade de um tamanho, de um porte, que ela necessita um pouco mais de atenção do governo do estado. Hoje nós temos, assim, a maioria dos equipamentos, não vou nem dizer um por um, mas cidades como Marília, Rio Preto, que possui Bom Prato, que possui diversos equipamentos estaduais que Franca não tem. Então, acho que nós temos que ter um pouco mais de atenção nesse sentido. Agora, especificamente, eu vim aqui pedir para constar no orçamento de 2014 uma verba para abertura das avenidas marginais à rodovia Cândido Portinari, que vai do Franca Shopping ao trevo de acesso da rodovia Felipe Calixto, de Ribeirão Corrente. Isso aí está ficando, hoje precisa muito dessas marginais para o fluxo do trânsito. Basicamente é isso. Bem. Certo, senhor Sidney. Eu queria então chamar o nosso vereador de Rifaina, o Marcos Gomes Pereira, ficando a senhora Elisa Gozuen, que é a presidente da União dos Direitos da Cidadania de Prosedão. Não vem? Boa noite. Vamos aguardar. Autoridades presentes. Boa noite, deputado Roberto Henrique. Boa noite à população que está presente. Eu sou o Marcos Gomes Pereira, vereador em Rifaina, partido do PSDB. Estou aqui para fazer um agradecimento ao deputado Roberto Engler pelo trabalho que ele está fazendo em prol da nossa região, principalmente pela duplicação da Cândido Portinari, pelos 2 viadutos que foram feitos sentido Rifaina, conhecido mais a Curva da Morte, e especialmente pelo empenho que ele tem nos dado na minha cidade de Rifaina. Ele arrumou uma
verba para nós, para fazer a sede da Guarda Municipal. Nós estivemos lá em São Paulo, arrumou uma verba também para fazer infraestrutura em asfalto de R$300 mil. Por isso que eu estou aqui especialmente para fazer um agradecimento a ele e ao governador Geraldo Alckmin pelo trabalho que tem feito em prol da nossa região. Muito obrigado. Bom, constatada então a ainda não presença da Elisa Guzuen, queremos chamar o Elson Gomes dos Santos, que é vereador em Cristais Paulista, ficando Carlos César, que é vereador em São José da Bela Vista, de Positão. Quero começar cumprimentando aqui os membros da mesa, senhor presidente, que é o nosso deputado Roberto Engre. Eu quero também cumprimentar o demais público aqui presente, demais autoridades. Uma boa noite a todos. Eu sou Elson Gomes, vereador em Cristais Paulista. Eu quero parabenizar e agradecer o excelentíssimo deputado Roberto Engler pelo desempenho e atuação em nosso município de Cristais Paulista, principalmente aí pela conquista aí da rodovia Cândido Portinari, uma obra que está para começar em breve, e também pelas emendas em relação feita ao nosso município, o RECAP. Muito obrigado, senhor deputado, pelas essas emendas. Em nome da população, estamos muito satisfeitos com o seu empenho em nossa cidade. E também quero parabenizar e agradecer aí o governador, o governador Geraldo Alckmin, que está fazendo um excelente trabalho aí também. Quero agradecer e parabenizá-lo. Senhor deputado, eu quero fazer um pedido aqui em nome do município, em relação à cultura lá em nosso município, dar uma melhorada na cultura lá. Em relação à saúde, eu quero fazer um pedido aqui hoje. Nós estamos precisando de uma ambulância lá, uma ambulância de porte grande, porque as nossas ambulâncias do município é muito pequena, e para fazer alguns tipos de socorro em nosso município fica complicado, devido ao interior dela ser muito apertado. Então a gente deixa o pedido aí, essa ambulância um pouco maior para o nosso município. Outro pedido também que a população vem fazendo uma grande reivindicação é a rodovia Ângelo Agemiro Leonardo, que liga o município de Cristais Paulista até Ribeirão Corrente. Já tem 6 quilômetros, já se encontra pavimentado, e restando apenas mais 6 quilômetros até o limite do município, até Ribeirão Corrente. Fica aí esse pedido aí em nome da população cristalense. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Então, com a palavra o vereador de São José da Bela Vista, o Carlos César, ficando nosso vereador aqui de Franca, líder do prefeito, Ademir Marinho de Positão. Boa noite a todos, boa noite à mesa, ao nobre deputado Roberto Engler. Pedidos, meu nome é Carlos César, sou vereador da cidade de São José da Bela Vista. Pedidos incluídos no orçamento do Estado: uma van para a área da saúde com capacidade de 17 lugares, onde irá fazer viagens para levar paciente no Hospital HC de Ribeirão Preto. Troca da iluminação da Praça da Matriz, uma vez que a mesma está em más condições. Uma máquina de triturar galhos de árvores, pois a mesma será de grande utilidade para manter a cidade limpa. Uma ciclovia. São José da Bela Vista tem um grande número de pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Gostaria de agradecer ao deputado Roberto Engler pelos relevantes trabalhos que vem prestando ao município de São José da Bela Vista, tais como a duplicação da rodovia Fábio Talarico em Franca, recapeamento da terceira faixa até São Joaquim da Barra, rodovia Anhanguera, trilho em desnível acesso a São José da Bela Vista,
10 quilômetros de melhoria da estrada da zona rural no município de São José da Bela Vista, programa Melhor Caminho, através do governo do estado de São Paulo. Aproveito este momento para reforçar meus agradecimentos ao deputado Roberto Engler e toda a sua equipe pela atenção dada a São José da Bela Vista ao longo da sua carreira política. Obrigado. Obrigado. Antes de eu dar a palavra ao vereador Adélio Marini, eu queria perguntar à assessoria se o processo de votação já pode ser escrutinado. Podemos? Então, eu solicitaria que, enquanto continua a utilização da palavra, que seja feito o escrutínio. Então, com a palavra, o vereador Adélio Marini, que é líder do prefeito de Franca na Câmara Municipal. Deputado Roberto Engler, em nome de quem cumprimento os deputados aqui presentes, deputado Gé Pereira, presidente da nossa casa, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores, membros legislativos aqui presentes, uma boa noite a todos. Deputados, eu acho que nós, como Franca, uma cidade que, a maior cidade aqui da região, nós temos que fazer alguns pedidos que possam até atender a nível regional. Então, eu protocolei 5 pedidos, né, 5 emendas. A primeira é relacionada ao projeto Luci Montoro, que eu acho que é importante para a nossa região, para a recuperação de órteses e próteses. A duplicação da rodovia Fábio Talarico, ligando Franca à cidade de Restinga, inclusive com a construção de ciclovias, eu acho importante. Ali é um lugar que é muito frequentado para as pessoas que praticam o ciclismo na cidade de Franca, que é muito grande e usa muito esse trecho entre Franca e Restinga. Outra, a minha preocupação já a nível regional e um problema que envolve toda a sociedade brasileira, que é o dependente químico. Eu me lembro que o governador Geraldo Alckmin, numa reunião do Coman, eu não me lembro qual cidade que foi, estudava a possibilidade de implantação de um hospital regional para tratamento de dependentes químicos. Se eu não me engano, o Ricardo teria dito que seria em Morro Agudo, algo assim. Eu acho que esse assunto tem que ser estudado, analisado com bastante carinho, devido ao grande problema que nós enfrentamos, não só na nossa região, mas como em todo o país, que é a dependência da droga. Conservatório Tatuí, que eu já sei que é uma luta do deputado, desde quando eu trabalhei com o deputado Roberto Engler, fui assessor, eu lembro dessa luta. Acho que a cidade de Franca precisa, que é um projeto cultural importante, que leva à profissionalização do músico, e é um trabalho que poderia atender toda a região. E eu finalizando, deputado, aí já um pedido bem local, nós estivemos na Casa Civil, a convite do deputado Roberto Engler, estávamos eu, o vereador Jepe Pereira, Donizete da Farmácia e a colega vereadora Valéria Marçom, que é aquele pedido, projeto que o prefeito Alexandre Ferreira fez, do viaduto que sai do Jardim Integração, ligando aquele complexo da Vila São Sebastião, para a criação daquele anel viário, ligando parte do Distrito Industrial, saindo ali no fundo do Vila São Sebastião, Jardim Simões, Zelinda, circulando a cidade até o Parque Vicente Leporácio. Eu acho que é uma obra importante para a cidade de Franca. E gostaria, finalizando, aproveitando também que nós já estamos falando aqui, estudos do governo do estado, junto ao orçamento também, para castração animal. Nós temos uma lei estadual, do Feliciano Filho, que proibiu a retenção de animais, o recolhimento de animais, mas nós vemos que as cidades não têm estrutura física, não têm estrutura financeira, e está virando um problema em todas as cidades, principalmente nas pequenas cidades, onde você vai ver vários animais abandonados, trazendo problemas, não só em relação ao sofrimento desses animais, mas problemas de saúde. Então, acho que o governo do estado tinha que pensar num programa de castração animal a nível estadual. É só, muito obrigado, deputado. Bom, Adélio. Nós chamamos agora para fazer uso da palavra o vereador Laercinho de Franca. Antes, porém, eu queria dizer que, já anunciado, o vereador Nirley de Souza, da cidade de Franca, representa com certeza o seu irmão, que é o deputado Gilson de Souza, nesse evento.
Senhor presidente dessa sessão, deputado Roberto Engler, presidente da Câmara, Jé Pereira, em nome de quem eu cumprimento a todos, desejando uma boa noite e uma boa audiência. Hoje tem que ser muito rápido, espero que esse ano fique mais gostoso ainda. Coisa boa é você propor e solicitar alguma coisa na véspera de um ano eleitoral. Fica mais fácil para sair alguma coisa, né? Pelo menos assim esperando. Mas eu venho aqui para defender um segmento que cuida de nós todos indiretamente e muitas vezes é pouco lembrado. E gostaria que os nobres deputados levassem isso em consideração, que já está escrito algumas coisas ali, é defender o povo da roça, os agricultores, que são eles a bandeira desse país, desse estado, dessa região e desse município, e muitas vezes a dificuldade que nós temos para arrumar uma estrada de terra é difícil o recurso. Então, senhores deputados, gostaria que vocês olhassem com carinho. Nós temos aqui algumas reivindicações para programa que existe no governo de Melhores Caminhos, mas é um custo para conseguir aí 6 quilômetros, 10 quilômetros, que é um custo barato para o Estado e que isso nós gostaríamos de estar incluindo. Tem uma pavimentação aqui da estrada do antigo Sobradinho, que liga um asfalto do outro. São lugares que tem muito leite, muito café, é aluno para a escola, é ônibus, e muitas vezes nós não temos condição de cuidar bem, o município não dá conta de cuidar bem das estradas, aonde esses agricultores necessitam para transportar os seus alimentos e trazer até na cidade para todos nós. Portanto, eu quero deixar esse alerta aos novos deputados, que a parte da agricultura, quando o papelzinho que eu votei ali, o primeiro foi agricultura, que ela seja contemplada dentro daquilo que o Estado possa oferecer, e vocês largam aí uma rapinha a mais para o nosso agricultor, que tanto merece. Um abraço a todos e uma boa audiência. Muito bem, em nome do campo, parabéns. Já que a nossa presidente da União de Defesa da Cidadania de Franca já se faz presente, a nossa querida ex-aluna Elisa Guzuen, por favor, com a palavra. Uma boa noite a todos. Eu estou em nome da UDECIF e eu gostaria de uma atenção especial no sentido de reverter a revogação da lei 6894, de 31/8/1962, de autoria do ex-deputado e ex-prefeito de Franca, Onofre Gozuen, que lutou durante 3 anos para conseguir a aprovação, a criação do Hospital de Clínicas para Franca. E logo de 1962 a 2006, criar uma lei, número 12.498, de 26/12/2006, onde foi revogado. Peço que isso seja revisto e destinada previsão orçamentária para tal. Eu gostaria de citar a lista das pessoas que revogaram, dos deputados que revogaram essa lei: Baleia Rossi, Antônio Salim Curiati, Arnaldo Jardim, Campos Machado, Cândido Vacareza, Afonso Lobato, Ana Martins, Analice Fernandes, Conte Lopes, Donizete Braga, Edmir Chedid, Edson Aparecido, Enio Tato, Giba Marçom, Ítalo Cardoso, Jonas Donizete, José Dilson, Milton Vieira, Renato Simões, Ricardo Castilho, Roberto Moraes, Romeu Tuma, Sidney Beraldo, Souza Santos, Vinícius Camarim e Valdir Agnello. Muito obrigada. Deputado Vitor e eu estamos fora disso, ó, que sorte. Que sorte.
Queremos dar a palavra agora à nossa ex-vereadora de Jeriquara, presidente do PSDB naquela cidade, a Cíntia de Paula Costa. Já ficando o vereador de Franca, Márcio da Flórida, de prontidão. Cíntia de Paula Costa. Boa noite a todos. Vim representando o município de Jeriquara. Desde já agradeço o carinho, o convite do deputado Roberto Engler, que desde que eu me conheço por gente na política, ele nunca desamparou Jeriquara, sempre teve um carinho especial. Nós sabemos que Jeriquara é uma cidade muito carente, né? Se for considerar o melhor IDH do estado de São Paulo, Jeriquara está nesse nível. Então, todo lugar que tem para a gente, para poder estar reivindicando alguma coisa para o município, nós estamos lá para tentar. O deputado sabe os problemas que a gente tem, e um grande sonho que Jeriquara tinha era o anel viário, porque Jeriquara fica num local que dá acesso às cidades todas da região. E aí, por muitos anos, já vem tentando esse anel viário. Hoje a gente conseguiu, através das desapropriações, conseguiu desviar o trânsito da cidade, que traz muito transtorno para o município, porque são caminhoneiros, um trânsito que não traz muito benefício para o município. E conseguimos desviar esse anel viário, porém a gente não está conseguindo o asfaltamento desse anel viário. Vem reivindicando há muitos anos, como eu disse, há mais de 10 anos. Como a gente vê que não consegue, nós fomos conseguindo aos poucos alguma coisa. Inclusive, o deputado Roberto Engler nos ajudou com uma verba de 200 mil, onde a gente está providenciando uma rotatória. E hoje eu venho reivindicar, só falta uma rotatória e 2,8 quilômetros para ser finalizado o nosso anel viário. Essa é uma prioridade do município. Se a gente for falar em prioridades, são muitas, a vontade é pedir muita coisa, mas eu deixo aqui a maior urgência que a gente tem. E já aproveitando, o deputado sabe também da nossa necessidade junto à terceira idade, que o salão é o único salão que a gente tem, e eu gostaria que olhasse também com carinho o pedido que a gente tem para a ampliação do centro da terceira idade. Obrigada. Antes do próximo orador, gostaria de anunciar a presença de Mariana Sarreta, representando o prefeito de Buritizal, José Manuel dos Reis, vereador em Jeriquara, Maria Aparecida Carrion de Grande Moreira, vice-prefeita de Guará, Fabiana Junqueira Ceribelli, vereadora de Guará, Vera Martins dos Santos Neves, presidente da Associação dos Moradores do Parque Vicente Leporassi, Neide Lopes, da Secretaria Municipal de Finanças de Franca, Marcelo Papito, assessor do deputado Welson Gasparini, Marisa Torres, delegada do Sind Saúde Regional Franca e Ribeirão Preto. Com a palavra, deputado Roberto Engler. Obrigado. Nós gostaríamos de passar então a palavra agora ao vereador de Franca, Márcio da Flórida. Márcio do Flórida, porque é um bairro, né? Flórida é um bairro. Então, e ficando a vereadora Valéria Masson como a próxima oradora. Do Flórida, claro. Boa noite a todos. Cumprimento toda a mesa, na pessoa do deputado Roberto Engler, do Enio Tato. Né? Aproveito esses poucos minutos que tenho para falar sobre três áreas que eu considero essenciais e que o orçamento do governo do Estado deve obrigatoriamente privilegiar. A questão da habitação, deputados.
Franca, nos últimos 9 anos, no início do mandato eu dizia 8 anos, agora são 9 anos, Franca está 9 anos sem receber recursos para a habitação popular de baixa renda. Nós temos tido sim empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, mas para aquele que ganha mais que 3 salários mínimos. Então, peço e defendo que se inclua no orçamento estadual mais recursos para todo o estado de São Paulo, privilegiando a baixa renda, que é aquele que mais precisa do poder público e não tem condições de fazer um financiamento para pagar 500, 600 reais. A esses nós temos que ter linhas de crédito de 80, 100 reais. Sabemos que é possível, mas muitas das vezes as prefeituras não têm condições de arcar com a sua contrapartida. Sabemos que o governo federal tem programas pelo Minha Casa Minha Vida, mas a prefeitura é chamada a investir, a aplicar aquela contrapartida. E sabemos que as prefeituras têm dificuldades, não só a de Franca, mas em geral as prefeituras não têm condições de comprar o terreno, não têm condições de investir na infraestrutura. Então, temos que ter as duas contrapartidas, do governo federal e do governo estadual. Então, que se registre e que se conste e, quem sabe, possamos conseguir que os municípios tenham esse auxílio de contrapartida para a habitação. Em relação ao funcionalismo, sou funcionário público também, e o funcionário público do Estado de São Paulo encontra-se numa situação muito difícil. Nós temos aqui hoje uma agente de organização escolar. Quando se fala em funcionalismo público, se imagina que ganha bem. Jepe Pereira, o senhor sabe quanto ganha um agente de organização escolar, uma pessoa que estudou, prestou concurso, concorreu com vários outros? R$850. É uma vergonha, não preciso falar mais nada. Temos que ter recurso para melhorar a situação do funcionalismo público do Estado de São Paulo de uma forma geral. Muito obrigado a todos pelos minutos cedidos. Encerrando essa parte, eu queria passar a palavra para a nossa vereadora Valéria Marçom, que é vereadora de Franca e líder do PSDB na Câmara Municipal de Franca. Boa noite a todos, boa noite, deputado Roberto Engler, no qual eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. O cobertor é curto, né? E cada um quer um pedacinho. E a região toda está aqui para pedir um pedacinho para cada cidade, né? Mas existem muitas prioridades para Franca, cada um falou um pouquinho das prioridades, mas eu vou colocar aqui 2 prioridades que eu também acho que são necessárias, que é a continuação da duplicação da Cândido Portinari até Rifaina e a continuação da duplicação que ainda vai ser feita, né, aqui na Fábio Talarico, até pelo menos no trevo de São Joaquim da Barra, que são rodovias que são muito movimentadas, faz um transporte muito grande, são muito movimentadas e faz um transporte aqui a Fábio Talarico de carvão, é um transporte econômico muito, muito forte aqui. E nós precisamos muito dessa continuidade da duplicação dessas 2 rodovias. Muito obrigada, gente. Bom, nós passamos agora a convidar os nossos visitantes, deputados, que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia, e eu gostaria de... Podemos começar com o deputado Tito. Grande a pessoa aqui. Boa noite a todos, a todas. Quero cumprimentar o vereador Jepe Pereira, que é o nosso anfitrião aqui, nos acolhendo nessa linda cidade de Franca. Quero cumprimentar o nosso
presidente da mesa, nosso companheiro deputado Roberto Engler, que está-se muito em casa hoje, né? Quero cumprimentar nosso companheiro Enio Tato, deputado estadual, cumprimentar o Vitor Sapiense, companheiro de Assembleia, deputado estadual, cumprimentar o Atermes, que está aqui, vereador, representando o senhor prefeito, e cumprimentar todos os presentes, vereadores, vereadoras, prefeitos, secretários, representantes de entidades aqui dessa região da cidade de Franca. Para nós, deputados da Comissão de Orçamento, é uma alegria poder estar andando no estado de São Paulo durante este mês todo e até a primeira semana ainda do mês seguinte, participando destas audiências públicas para que o Estado, enquanto governo, se aproxime das regiões, se aproxime da população, se aproxime dos prefeitos, vereadores, aqueles que têm o trabalho de governar os nossos municípios do estado de São Paulo, para que possamos avançar a democracia, avançar na participação da população, na construção de uma democracia cada vez mais forte, mais participativa aqui no nosso estado. O orçamento é a peça mais importante do governo. Assim como na nossa casa, nós também decidimos, com aquilo que ganhamos, o que vamos fazer, é preciso que o Estado abra cada vez mais as portas da participação popular, para que a população possa vir nas suas regiões, fazer aqui suas reivindicações, colocar aqui as suas demandas, as suas angústias, os seus sonhos, os seus desejos, para que nós, enquanto deputados lá na Assembleia Legislativa, possamos transformar essas demandas em emendas do orçamento e cobrar, junto ao Estado de São Paulo, as execuções destas demandas feitas pela população de todos os cantos do nosso Estado de São Paulo. Um Estado mais rico da nação, com um orçamento que já se aproxima a 20 bilhões, que não é pouca coisa, é um grande orçamento para este Estado, mas que ainda é um orçamento que carece de discussão, de participação e de mais controle social. Não basta só andar pelas regiões, ouvir as demandas da população, se o governo do Estado não pegue isto a sério e, de fato, olhe para todas essas regiões e para todas estas demandas e as execute, de fato, no orçamento do nosso Estado. É para isso que nós, deputados desta comissão, que esta equipe toda da Alesp, que está trabalhando duramente por este mês todo, viajando aí pelas estradas do estado de São Paulo, e quero aqui de novo, Jorge, em nome do Jorge, agradecer essa equipe que tem feito, junto com os deputados, esse trabalho maravilhoso do orçamento participativo em nosso estado. Um abraço a todos e vamos continuar trabalhando para que cada vez mais o governo entenda que esta forma de participação, ela é importante, ela é necessária e ela ajuda efetivamente o orçamento ser um orçamento mais solidário e mais participativo e dividido mais justamente a todas as regiões do nosso estado. E também avançarmos. E queremos continuar lutando para que aqui no estado de São Paulo, muito em breve, a gente possa estar fazendo um orçamento regionalizado para que possa, efetivamente, este orçamento ser construído cada vez mais com a participação popular e redividido entre essas regiões de forma mais justa. Um abraço e vamos em frente. Muito bem.
noite, doutor. Damos agora a palavra ao nobre deputado Enio Tato. Boa tarde, boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da Câmara, Dr. Jepe Pereira. Obrigado aí por nos receber. Cumprimentar o vereador líder do prefeito, Adermis Marini. Cumprimentar meu colega, companheiro, vereador Márcio do Flórida. Cumprimentar meu querido companheiro, deputado Frei Tito, acabou de fazer uso da palavra. Companheiro lá de Sumaré, que com certeza semana que vem deve assumir a prefeitura de Sumaré, né? Cumprimentar o nosso professor, o mestre de todos nós lá na Assembleia Legislativa, deputado Vitor Sapienza, e cumprimentar o querido deputado Engler. Deputado Vitor Sapienza, agora que eu percebi por que o Engler sempre é o relator do orçamento na Assembleia Legislativa, né? Você viu tanto de verba que ele traz aqui para essa região? Eu preciso ser o relator lá um ano também, deputado Engler. Querido deputado Engler, a gente debate bastante lá, mas tenho um respeito, excelente deputado. Fui parceiro dele, companheiro dele na Comissão de Finanças por muitos anos. Parabéns, deputado presidindo. Obrigado. Senhores e senhoras, cumprimentar todas as entidades, os vereadores aqui presentes, os prefeitos. O orçamento estadual é a lei mais importante, no meio de tantas leis que a gente aprova na Assembleia Legislativa, mas o orçamento é a lei mais importante que a gente aprova todos os anos. Porque é o bolo, é o dinheiro que tem no estado de São Paulo. Um orçamento que está chegando perto dos 200 bilhões, 190, mas sempre tem um excesso de arrecadação, chega a quase 200 bilhões. E nós temos que ter essa preocupação, e por isso que a gente defende as audiências públicas. Defende as audiências públicas e também defendemos a regionalização do orçamento. Por quê? Primeiro que é democrático, você tem que conversar com a população a respeito dessa lei que é tão importante. A lei que mexe nos municípios, que mexe com os cidadãos do estado de São Paulo. É a lei que a gente define, né, para onde que vai o dinheiro. E eu sempre falo que você pegando o orçamento do estado de São Paulo, você vê a cara, você vê o rosto do governante, assim como é nos municípios. Ali está as prioridades, ali está o que o governo pensa. Ele se traduz no orçamento. E aí a gente tem muita dúvida, e a gente reclama, e a gente quer aperfeiçoar o orçamento do estado de São Paulo, porque ele não é regionalizado. Hoje, por exemplo, a gente poderia estar discutindo aqui na região de Franca, o montante que vem para Franca, e sabendo do valor, a gente está discutindo para quais áreas serão as prioridades. Não é à toa que vocês vão fazer a votação aí. Isso, infelizmente, no estado de São Paulo não acontece. Falo isso porque isso é moderno. Isso é uma gestão moderna e caminha para isso. Governo nenhum pode desconhecer isso. Só para vocês terem uma ideia, o governo do Minas Gerais, que é um governo do PSDB, como aqui em São Paulo, isso já está avançando e já está acontecendo. No Rio Grande do Sul, o governo do PT, também está acontecendo. Fica muito mais fácil da gente analisar, da gente fiscalizar, a população fiscalizar um orçamento quando ele é regionalizado. Porque você pode acompanhar as obras, os custeio, né, todos os gastos públicos. Infelizmente, no estado de São Paulo, isso não acontece, nós precisamos caminhar para isso. Uma outra coisa que me chama a atenção, e é no orçamento que a gente percebe os problemas, é que, tanto aqui em Franca, na região, como no estado de São Paulo e no Brasil, em qualquer lugar, a gente sabe que o grande problema hoje é a saúde. É a saúde. E dificilmente a votação não vai dar em primeiro lugar a saúde.
que é uma realidade do Brasil e do estado de São Paulo. E eu fico preocupado porque nesse orçamento desse ano, em relação ao ano passado, a saúde teve uma redução de 32% nos investimentos. Então é estranho isso. Se é a maior preocupação, maior prioridade, a saúde está aquém das necessidades. Nós temos um programa nacional aí, que deu muita polêmica, mas que foi aprovado ontem na Câmara Municipal, que é o Mais Médicos. Eu gostaria de ver o governo do estado de São Paulo investindo nesse programa, fazendo convênios com o governo federal. Por quê? Porque há muitos municípios, muitas cidades, periferia das grandes cidades, que não tem médico para atender a população. Infelizmente, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos o ano passado 195 municípios que não receberam um tostão na área da saúde. Eu imagino que vocês não sabem disso. 195 municípios, principalmente municípios pequenos, que são aqueles que mais sofrem. Então, nós precisamos corrigir essas distorções aqui no estado de São Paulo. E me chamou muito a atenção uma fala do companheiro, e eu ouvi isso hoje de manhã em São Carlos, que é a questão da agricultura. O orçamento, o ano passado, na agricultura, era 0,61%, menos de 1%. Esse ano, a peça orçamentária que o governo mandou para a Assembleia, reduziu para 0,58%. Então não dá para acreditar um estado que produz tanto, que tem uma agricultura familiar, pequenos agricultores do estado de São Paulo, não ter nenhum por cento do orçamento para aplicar na agricultura. E a semana passada a gente recebeu na Assembleia, e vamos ter uma audiência pública, provavelmente, se não me engano, dia 14 ou dia 18, que é os sidricultores do estado de São Paulo, que estão numa falência total. E hoje me deram um dado que só na região de Itápolis, no município daquela região, tinha mais de 1.500 pequenos produtores de laranja, e hoje uma única empresa abocanhou toda essa produção. E o pessoal está falindo, não tem mais investimento. Produz e não consegue vender, porque os grandes usineiros, que são importantes também, simplesmente eles mesmos estão plantando e atendendo a demanda que eles necessitam. Então o estado de São Paulo, pessoal, o orçamento precisa ser corrigido, precisa ser regionalizado, e a gente precisa fazer essa luta no estado de São Paulo através da Assembleia Legislativa. E o governo do estado de São Paulo precisa cumprir aquilo que é proposto nas audiências públicas, que é outro problema. Exceto algumas emendas, como hoje foi assinado lá na Casa Civil, a grande maioria das sugestões que é tirada nas audiências públicas e colocada pelos deputados não é cumprido. Para isso eu apresentei um projeto na Assembleia Legislativa, junto com mais 2 deputados, um do PSDB e um do DEM, para a gente ter o orçamento no estado de São Paulo impositivo. Para aquilo que for sugerido, for aprovado no orçamento, que o governo aplique, execute. No mais, parabenizar por mais essa audiência pública. É o 9º ano, desde 2006, que a gente faz esse trabalho, e a gente acredita nisso. E não tem como não poder acreditar, porque é uma forma da população participar, opinar naquilo que é mais importante no estado de São Paulo, que é o orçamento público. Grande abraço e parabéns pela participação de vocês. Bom, queremos convidar agora o grande companheiro Vitor Sapienza, conforme o deputado Enio Tato já disse, é o nosso grande mestre lá na Assembleia Legislativa, nos ensinando como é que faz o orçamento, como é que discute o orçamento. Com a palavra, o palmeirense, deputado Vitor Sapienza. Senhor presidente, meu particular amigo Roberto Engler, presidente da Câmara de Franca, Gepi Pereira, vereador Ademir Marini, que
representa o nosso prefeito, Frei Tito, meu grande amigo, companheiro Enio Tato. Pessoal, só conta história quem tem história. Eu estou no 7º mandato. Eu vim da Secretaria da Fazenda numa época em que, praticamente no primeiro ano, eu presidi a Comissão de Finanças e fomos discutir o orçamento. Me trouxeram 4 volumes e eu perguntei ao secretário da mesa, como é que vai acontecer? Ele falou, não, a gente cede algumas emendinhas para o pessoal e está tudo resolvido. E assim foi. O ano seguinte, eu entrei em contato com a FAAP, nós começamos a dar cursos aos senhores deputados, no sentido de aperfeiçoar, não o orçamento, a proposta orçamentária. O tempo passou, surgiram 2 figuras ilustres da bancada do Partido dos Trabalhadores, me refiro ao deputado Enio Tato e ao deputado Mário Reale. Grandes figuras, esse deputado, quando compartilha no sentido de buscar soluções para o Estado de São Paulo, não vê cor política. É mais ou menos, eu encaro a Assembleia Legislativa com seus valores como sendo uma seleção paulista. Se um determinado jogador, seja Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Portuguesa, Santos, se ele estiver vestindo a camisa da seleção paulista e for bom jogador, eu o apoio. Muito bem. Essas 2 figuras, Enio Tato e Mário Reale, começaram numa discussão defender a necessidade de audiências públicas no sentido de se formar um orçamento. De início, eu fui contra, participava da maioria e praticamente durante os 2 anos eu impedi que isso acontecesse. Porém, fui convencido e me arrependo de ter segurado por 2 anos e hoje sou um entusiasta dessa iniciativa. Iniciativa essa que trouxe, dentre outras vantagens, o aparecimento da chamada região metropolitana, que foi fruto de debates, de sugestões. Eu lembro bem que brincava com o deputado Enio Tato dizendo, Enio, o pessoal está surgindo construção de pinguela. Ele falava, Vitor, isso é um processo de amadurecimento, as coisas vão melhorar, o pessoal vai começar a entender que é uma forma de cidadania e nós vamos ter ainda bastante sucesso dentro desse processo. O deputado Enio Tato propõe orçamento regional, no que ele está certo. Porém, orçamento regional, para ser completo e tem muita complexidade, nós temos que definir também a parte da despesa, não só a parte de investimento. Conforme disse uma das pessoas que fez uma exposição, o frio é grande e o cobertor é curto. São Paulo, sem dúvida alguma, é o estado mais rico da nação, porém, é aquele que também tem mais problemas. Nós participamos com 43% de toda a arrecadação da União, recebemos apenas 1%. Mas eu não vou me estender muito, eu queria fazer uma observação e comentava com o deputado Roberto Engler. O processo de amadurecimento das audiências públicas necessita na região de Franca uma reflexão em que os problemas e as sugestões que têm que ser apresentadas, elas têm que versar sobre a região, mesmo porque problema de segurança é problema de região, problema de educação é de região, transporte é de região. No momento em que a tendência é criar regiões metropolitanas, a região de Franca tem que acordar para esse detalhe, ou seja, a necessidade
de nós aperfeiçoarmos cada vez mais a gestão das coisas públicas. Dentro desse quadro, eu quero parabenizar o pessoal que, ao invés de se preocupar com novela, se preocupar com descanso merecido, vem participar de uma maturidade política que é uma audiência como essa. Muito obrigado. Bem, antes, queremos anunciar o resultado aí da apuração, das escolhas, da pessoal, das prioridades aqui da nossa região de Franca e todas as 23 cidades que compõem a nossa região administrativa. O deputado Enio Tato tem razão. A saúde, em primeiro lugar, foram 37 votantes. A saúde compareceu em primeiro lugar, com 22 opções. A educação, segundo lugar, com 19 opções. E a cultura, por 11 votos em terceiro lugar. Nós queremos, rapidamente, aqui anunciar a presença de vereadores e a presidente da Câmara da cidade de Guará, a presença da vice-prefeita, Cidinha, Bibi. Queremos anunciar a presença da vice-prefeita de Patrocínio Paulista, a Néria, e da presidente da Câmara de Ituverava, a Yara Maria Terra. Sejam muito bem-vindos. Nós queremos agora dar a palavra para o nosso anfitrião, que é o presidente da Câmara Municipal de Franca, nos cedeu o espaço, deputado Jé Pereira, com a palavra. Vereador Jé Pereira, por enquanto. Boa noite a todos. Eu quero saudar o deputado Roberto Engler, também deputado Enio Tato, deputado Vitor Sapienza, deputado professor Tito. Na qualidade de presidente da Câmara, quero, em nome dos ex-vereadores Rui Ingrácia, Vanderlei Tristão, Laercinho, Valéria, Adermes, Nilei de Souza, Márcio do Flórida e o pastor Otávio, que justificou a sua ausência aí. Também o vereador Nilei de Souza está presente. Eu quero dizer da felicidade em recebê-los nessa casa e sempre que for necessário pode usar as dependências da Câmara, porque é de suma importância a presença de vocês aqui, principalmente levando-se em consideração esse trabalho bonito que a Comissão de Finanças da Assembleia faz, visitando as regiões e sabendo as prioridades que realmente as regiões necessitam. Eu quero também aproveitar a oportunidade, deputado Roberto Engler, e fazer uma reivindicação. A questão dos 10 anos atrás, o governador era o Fleury ainda, ele esteve na região e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Nós sobrevoamos uma região, é uma estrada existente entre a rodovia Fábio Talarico e a estrada Franca, a estrada municipal Franca, a Ribeirão Corrente. É uma estrada típica de estrada vicinal, porque ela liga uma rodovia numa estrada municipal. Existe naquele local cerca de 400 propriedades agrícolas. Então, desde aquela época, o Fleury disse que autorizou, foi publicado no Diário Oficial e, posteriormente, com a entrada do Mário Covas, suspendeu-se todas as construções de estradas vicinais e, de lá para cá, nós viemos fazendo essas reivindicações. Recentemente, o nobre colega Laercinho, um trabalho na CODASP, recebeu a promessa que no ano que vem essa estrada será asfaltada ou feito um trabalho bonito na estrada. E a estrada tem apenas 6 quilômetros. Então eu gostaria que constasse, se possível, no orçamento, porque o trabalho do Laercinho não pode ficar em vão, porque ele foi lá, conversou, acertou, veio até os engenheiros aí para olhar. E eu gostaria que constasse no orçamento para que nesses 189 bilhões, ou seja, 90 bilhões de dólares do orçamento, apenas saia lá
o mínimo, né, para se fazer essa estrada. Naquela época foi feito até o orçamento da estrada e, infelizmente, nós não tivemos ela realizada. Então, fica aí feita a reivindicação e solicitar que se conste no orçamento. E do mais, quero agradecer ao deputado Roberto Engler, que tem feito um trabalho enorme pela região. Haja visto os depoimentos que aqui foram prestados pelas pessoas, as autoridades da região de Franca, pelo seu trabalho magnífico para todas as cidades aqui da região. Quero parabenizar os outros deputados que aqui estão presentes, o Enio Tato, o deputado Vitor Sapienza e o professor Tito pela vinda. E sejam bem-vindos a Franca e toda vez que for necessário, venha aqui para trazer essa mensagem bonita para todos nós. Muito obrigado. Bom, amigos, nós estamos chegando ao final dessa audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia. Nós queremos acentuar algumas coisas que já, inclusive, foram ditas. Nós estamos falando de um orçamento que já está na Casa, na Assembleia Legislativa, cuja receita e despesas estimados inicialmente em 188,9 bilhões de reais. Mais importante, 9% a mais do que 2013. Portanto, estamos aí prevendo uma arrecadação e, portanto, uma despesa, um investimento maiores que 2013 em 9%, onde os cálculos levaram em conta uma inflação de 5,5%, será mais ou menos, é uma estimativa, e um crescimento do PIB paulista em 2,5%. Oxalá tenhamos um crescimento muito maior e a receita nossa seja bem maior. Nesses praticamente 190 bilhões de reais de arrecadação e de despesas, é importante salientar que os investimentos, só investimentos, sem custeio, investimentos estão previstos em 25 bilhões de reais em todas as áreas, 5,5% acima do investimento de 2013. Também eu grifei aqui, acho importante contar as pessoas da nossa região, da nossa Franca, que esse orçamento prevê que 74%, portanto, 3/4, 74% da receita disponível, ela está compromissada com programações orçamentárias que têm conteúdo social, seja na educação, saúde, seja na cultura, na habitação, na mobilidade urbana, na preservação do meio ambiente, 74%. Aliás, eu acho que ninguém falou, mas é importante salientar que antes do orçamento é feita uma outra lei, que é a nossa, antes da lei, vou falar antes, o plano plurianual, que fui o relator, e é uma projeção de 4 anos de orçamento. Plano plurianual, 4 anos. E naquela época, o deputado Vitor Sapienza aqui, nosso professor, lembra que eu fui o relator, eu chamei de plano plurissocial, porque o plano plurianual que nós votamos para esses 4 anos que estamos vivendo, previa que 75% da receita seria investida em programas de conteúdo social. Então, esse orçamento em particular de 2014 acompanha fielmente o plano plurissocial plurianual. Queríamos salientar rapidamente a questão da habitação que foi citada, que serão investidos 2,2 bilhões, né, de reais investidos em habitação. Para a nossa região de Franca, região administrativa de Franca, nós extraímos também uma série de investimentos previstos em todas as áreas.
e habitação é uma delas. Então, o vereador Márcio do Flórida, né, nós vamos ter dinheiro da habitação para ser investido aqui na cidade de Franca. Eu não poderia deixar de citar, já que estou na minha cidade, já que estou junto à minha gente, à minha região, perdoe, mas olha, Franca tem sido aqui honrada, Franca e região, tem sido aqui honrada de forma extraordinária em todos os campos pelo governo do Estado. Impressionante. Eu citaria, por exemplo, aqui todos nós sabemos que tem uma duplicação da fábrica da Larico aqui no perímetro urbano e segue aí com recuperação total da rodovia, recapeamento, terceiras faixas e acostamentos até a cidade de São Joaquim da Barra, 86 milhões de reais. Aí a licitação sendo feita, a obra vai estar na rua. Olha, a nossa cidade, a região, na minha opinião, perdoe eu falar isso, ganhou o maior presente que poderia ganhar do governo do Estado, que é a estadualização da nossa Santa Casa. Todo mundo sabe que a Santa Casa, como todas as Santas Casas desse país, todos os hospitais filantrópicos desse país, estão à beira da falência pela crueldade do sistema SUS, que é um sistema federal. Está matando a saúde no país. Não é? E o nosso Santa Casa não é diferente. Chapéu na mão o tempo todo. Ameaça de cortes de atendimentos o tempo todo. Todos nós acompanhamos. Todos nós sofremos com isso. E hoje nós estamos a caminho da estadualização da Santa Casa. Estamos num período transitório, com uma cogestão que está sendo comandada pelo nosso prefeito Alexandre Ferreira, diga-se passagem, com muita valentia, com muita coragem, com muita competência, juntamente com um membro da Secretaria da Saúde e com um da Fundação, e aí observado pelo Ministério Público. A coisa vai muito bem, o buraco já não cresce mais, já está havendo alguma economia, participação do governo em mais de 20 milhões de reais por ano, da Prefeitura em mais de 6 milhões por ano, e a coisa vai muito bem, obrigado, na nossa Santa Casa de Franca. O Conservatório Musical de Franca, que já foi citado, vai ser construído lá na Praça São Joaquim, lá no bairro Santo Agostinho, um terreno de 5 mil metros quadrados. É um polo de Tatuí. Tatuí é o maior conservatório de todas as Américas. E nós vamos ter um polo em Franca, com 400 vagas para toda a região de Ribeirão, do Triângulo Mineiro, né, para coral, para música erudita e para música popular. O nosso aeroporto está acabando de fazer as melhorias na pista e no terminal. 7,8 milhões, está no final. E quem sabe, se Deus quiser, se não houver mudança de plano, a Azul, a empresa Azul, venha a operar na cidade de Franca. O Bom Prato, que foi citado, já temos garantia 2014 do Bom Prato. O que nós estamos reivindicando são 2 Bom Pratos, um para a região sul e outro para a região norte, mas um já está garantido. A captação de água, olha que elemento fundamental, do rio Sapucaí, é um investimento da Sabesp da ordem de 160 milhões de reais. Olha o que o governo do Estado faz para a nossa região. A redução do ICMS desse calçado, podemos deixar de citar. Não é? Essa redução da alíquota do ICMS, que trouxe aí uma geração de empregos e renda para Franca, estupenda para todo o nosso parque industrial de calçados. A construção da Casa do Artista, 2,7 milhões de reais, que está terminando, né? Uma obra que está no seu final, essa também é demais. A duplicação da Cândido Portinari, até ali, por volta, um pouquinho adiante da virada para Jericoara, né? E depois segue com recapeamento, acostamentos, terceira faixa, 151 milhões de reais. O nosso AME e o nosso Poupa Tempo, alguém que citou aí, já está completando 2 anos de existência. E todos nós aí ficamos muito felizes com essa conquista. A nossa FATEC está de casa nova, finalmente, e com a casa nova, novos cursos profissionalizantes para tecnólogos virão, e convém lembrar que para os tecnólogos do Estado de São Paulo, o índice de empregabilidade é 95%.
Cada 100 alunos formados, 95 saem com emprego garantido. Esse é o resultado da nossa FATEC. As nossas escolas estaduais, aqui está a nossa dirigente regional, elas estão muito bem cuidadas, né? Graças a Deus. As nossas entidades assistenciais, aqui está a nossa diretora regional Bavânia, também todas recebem recursos. A nossa estrada velha, Franca Batatais, será pavimentada finalmente no investimento de 86 milhões de reais. Olha, soma tudo isso. Esse é o governo do Estado de São Paulo e o apreço, o zelo e o carinho que ele tem pela nossa região de Franca. Não é? Então, eu acho que por aí, me perdoe dizer, mas por aí justifico por que as votações dos candidatos do PSDB estão sendo estupendas, estão sendo históricas em toda a Franca, toda a região. É em função desse carinho todo que ele tem demonstrado. E não vai ser diferente aí no ano de 2014, através do orçamento apresentado. Alguém já citou, mas hoje mesmo vários prefeitos não estão aqui presentes, estão em São Paulo. Hoje houve lá uma assinatura de 1.285 convênios. É um recorde. Sempre tem assinatura de convênio, mas esse é um recorde. 271 milhões de reais para mais de 450 prefeitos do estado de São Paulo. Indistintamente, não tem cor partidária. Pode ser de qualquer coloração partidária. Então, esse é o governo de São Paulo, do qual eu tenho muito orgulho de participar, de ajudar. Olha que toda a região está satisfeita. Quero agradecer a presença de todos, em particular a presença dos parlamentares, do Enio Tato, esse velho companheiro de guerra. Eu acho que o Frei Tito, né? Agora entendi por que você é suave, que você é leve, que você é delicado. Frei Tito, doutor Tito. Acho que ele está dizendo que é a parte light do PT. Mas ele ensinou o Enio Tato, o Enio foi suave nos dias de hoje. Quero agradecer o Enio Tato, esse velho companheiro, aguerrido companheiro da Assembleia, o doutor Tito, essa simpatia que eu acabei conhecendo, né, e estimando lá na nossa comissão, o deputado Vitor Sapienza, que, conforme disse, sempre é o nosso mestre, né, sem igual lá na nossa comissão. Agradecer ao Gépio, nosso presidente da Câmara Municipal. Você vai ser deputado ainda. Por ter cedido o espaço, a sua participação. O Adermes, que é o líder do prefeito, que hoje representou o Alexandre, que está em São Paulo, assinando convênios também. Toda a equipe da TV Assembleia, toda a equipe de São Paulo, todos os demais vereadores de Franca, fora de Franca, a todos os presentes. E damos por encerrada essa sessão que representou mais uma audiência pública estadual da Comissão de Finanças e Orçamentos. Estamos encerrados o nosso trabalho. Lembramos que essa audiência continua virtualmente no portal da Assembleia Legislativa, www.al.sp.gov.br, ícone Audiências Públicas. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção até aqui, até a próxima oportunidade. E para você que está em casa, continue acompanhando a programação da TV Assembleia. Jorge Machado, falando do plenário da Câmara Municipal da Franca.